Bom, esse vídeo aqui é para focar no operacional em si, tá? E também em como pegar as operações. Então, vou falar de alguns detalhes aqui também, que são detalhes que devem ser seguidos no dia a dia. Alguns são bem simples, né? Outros um pouco mais complexos, mas vamos lá. Em algum momento eu já peguei aqui algumas entradas do diário em order blocks, por exemplo, esse order block que a gente tem aqui, ó. Mas o que é importante ver, né, quando a gente está de fato analisando o ativo, é em que região está nosso POI, né, nosso ponto de interesse. E também como houve, né, aquela entrada, né, como foi que houve aquela movimentação do preço. Então, de antemão disso, me referindo aqui a um operacional, um exemplo dele, referente ao operacional a Zone, né? O que é que nós devemos observar antes de tudo? Em qual região aquilo se formou. Então, o que é que eu observo aqui? Eu utilizo sempre a Fibonacci. Bom, sempre vou utilizar a Fibonacci para ver em que região está aquele Occult Zone. Se ele está na região de oferta, prêmio, ou de demanda em uma região de desconto. Nesse caso aqui, onde essa entrada ocorreu, eu estava no H4, no diário, só que ela tem que vir carregada de um atributo, que é a direção da tendência atual do ativo. Nesse aqui de alta, o preço tem que estar fazendo topo e fundo, tá? E é importante também que essa região que a gente quer pegar a entrada, ela seja condizente com o tipo de operação que a gente vai fazer. No caso da compra, o ponto de interesse tem que estar dentro da demanda, que é onde estava aqui, ó. E anteriormente, um topo foi quebrado. Então fez o boss, deixou o nosso ponto de interesse aqui, que é o Occult Zone. O preço veio aqui, e a gente faz o refinamento e aí entra na operação. A mesma coisa acontece no 4 horas, tá? Ó, vou colocar no 4 horas. Então o que aconteceu aqui anteriormente, ó. O preço ele deu uma guinada de alta aqui, fez um topo, fez um fundo, quebrou. E aí, nessa quebra, nessa movimentação que o preço faz aqui, ó, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar nessa pernada, no caso na compra, né? Eu vou procurar aqui dentro da minha região de demanda, né? O ponto de interesse. No caso do H4, eu vou procurar o quê? Tanto o order block quanto o Occult Zone. Então, nesse caso aqui, né? No diário, eu identifiquei um Occult Zone e refinei no 4 horas. Mas isso, no caso do diário, ó, a gente pode observar aqui, se eu encontrei aqui, ó, no diário, digamos que eu encontrei no diário um Occult Zone, que era essa região aqui, que eu marquei aqui, ó. Quando eu desço para o 4 horas, o preço ele tem que, ó, no caso no diário não tinha a movimentação que eu falo, que é o seguinte, que é topo, fundo e quebra. Se eu fosse comprar aqui, no caso em relação a 4 horas,
eu estaria numa zona de oferta, ó. Então minha operação estaria errada. Mas se no diário eu encontro e eu desço para o H4 e no H4 eu tenho a formação de uma tendência estruturada de alta e tenho também o preço ele fazendo topo, fundo, topo e o preço vindo na região, o que isso me diz? E essa região ela ser uma região onde eu posso fazer a compra, no caso a região de demanda, e aqui a gente observa que esse ponto de ocultizando no diário é exatamente um order block com FVG dentro do 4 horas. E aí a gente refina aqui no 4 horas assim, e aí a gente tem uma oportunidade sim, porque no 4 horas o preço está dentro do topo e do fundo, ele faz a quebra e ele vem na região que eu quero, que é a região de demanda. Para acontecer aqui nesse momento, né? Vou até mostrar aqui no MT4 essa mesma operação aqui para deixar bem claro isso, mais claro ainda, esse tipo de operação. Então vamos para o Tchau USD. Olha só. Então no 4 horas, que era a região lá que eu tinha aquele order block, que a gente pode verificar aqui agora. Então nessa região aqui, vamos ver se é aqui mesmo, é exatamente aqui mesmo, que eu estava vendo no diário lá, onde teve a ocultação, que é essa região aqui. Vou até dar um zoom. Então tivemos essa região aqui. Lembrando que aqui ele se caracteriza mais por um occult zone, pelo motivo de no 4 horas a gente ter um order block nessa mesma região, ó, que até eu refino aqui. Olha só, eu faço refinamento aqui. Então ele se torna mais válido ainda, porque no 4 horas nós temos um order block com imbalance, ou FVG, enfim. E também pelo motivo que eu falei de ele ter feito uma quebra de estrutura, um boss, né, na região do 4 horas, ali dentro do diário, né. Então é isso. Só modificar aqui. Então isso caracteriza um ponto de interesse para nós, um POI, né? Tá ruim de marcar aqui, mas enfim, vou marcar aqui certinho. Então isso é o que caracteriza. Então sempre que a gente vê uma região de comprar ou vender, ou melhor, um occult zone, no diário, se no diário tiver feito tranquilamente uma quebra de estrutura e aqui, no caso da compra, o preço estiver na zona de demanda, nós podemos comprar porque está tudo certinho. Agora, se a gente vê uma estrutura formada assim e o preço está dentro de uma oferta, a gente tem que descer por 4 horas e ver em que região o preço está. E nós podemos observar aqui que o preço estava dentro de uma região onde o preço fez topo e fundo, quebrou e veio numa demanda, e a confirmação é essa, né? Porque a gente está numa região de desconto aqui, ó. Então a gente pode estar efetuando uma operação aqui. Agora, como que a gente valida qualquer uma das operações? Todas as operações, seja no Occult Zones, ou então operações de Order Block, como essa daqui. Aqui também um Order Block, né? Além de ser um Occult Zone. No 4 horas é um Order Block. E no diário ele é um Occult Zone. Então todas as operações são validadas da seguinte maneira. No caso do Order Block, eu vou colocar um ativo aqui que esteja claro. Vamos ver aqui o euro. Digamos o euro USD aqui no 4 horas, tá? Se eu fizer um mapeamento dessa região aqui, que a gente tem aqui, eu teria
esse último fundo que foi quebrado, né? O preço quebrou. Temos aqui o fechamento que o preço quebrou novamente. Se ele quebrou aqui, ou até mesmo podemos observar aqui que nós temos uma quebra de estrutura aqui, então, portanto, aqui nós temos um underblock, correto? Então, o que nós fazemos? Sempre nós vamos pegar aqui, fazer isso daqui, ó. Marcamos aqui onde ocorreu a quebra, né? No caso aqui é uma quebra de estrutura, além de ser um BOSA, no caso aqui é uma mudança de característica do preço, até porque ele quebrou dois topos, né? Enfim. Marcamos no 4 horas, sempre vamos descer para o 15 minutos. E eu vou falar o que é muito importante, ó. Dentro do 15 minutos, ou melhor, aqui, né, dentro da região de 4 horas, nós vamos buscar, nesse caso aqui, ó, nós vamos buscar o seguinte, ó, nós vamos pegar aqui o nosso POI, 15 minutos, como esse preço aqui, esse candle, ele, entre aspas, ele engoliu esse outro candle anterior, isso vale para qualquer ponto, como ele engoliu ele, então nós marcamos aqui como ele sendo nosso POI de 15 minutos. Inclusive o preço ele não chegou a tocar aqui nessa região, então não seria algo interessante para a gente pegar, né, como uma entrada. Então, ó, novamente H4, ó, como eu mostrei, marquei o H4. Após isso vamos para 15 minutos. No 15 minutos nós vamos procurar dentro do H4 uma região. Caso não encontremos, né? Ou se nós encontremos e o preço não chegar lá na região, o que eu aguardo aqui, ó? Quando o preço ele vir no 15 minutos aqui fazer um choque, fez o choque aqui nesse ponto. Eu vou entrar aqui? Obviamente que não. Por quê? No caso, quando a gente tá no 15 minutos, ele deixa o POI pra gente, ó. Só que esse POI aqui, olha só, no caso desse POI aqui, né? Ele deixou um pavio muito grande, um candle com pavio. Então quando o preço deixar um candle aqui, ó, com um pavio muito grande, nós não vamos marcar o candle aqui em si, nós vamos marcar o pavio dele. Então nós marcamos aqui esse ponto aqui de interesse. Como essa entrada aqui, ó, não foi preciso utilizar aqui o POI de 15 minutos dentro do 4 horas, então nós já excluímos ele daqui. Após isso, após ter marcado aqui a nossa região, lembrando que se o preço ele fosse como esse daqui, ó, aqui no caso ou nos 15 minutos, né, um POI de 15 minutos sem esse pavio grande, nós marcaríamos o corpo tranquilamente do candle, o candle todo. Agora, quando o preço faz um pavio muito grande, como esse aqui ou esse aqui, nós marcamos o pavio. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós sabemos que já houve aqui, ó, o choque de 15 minutos, né? Que o preço ele vinha fazendo a estrutura de 15 minutos até quebrar, fechando. Lembrando que um choque só é válido quando o preço fecha assim, com essa movimentação, com o corpo da vela acima do topo anterior ou fundo anterior, ou abaixo do fundo anterior. Então, houve aí o fechamento, tivemos o choque de 15 minutos, marcamos o nosso POI, ponto de interesse, no caso aí nos 15 minutos. Agora a gente vai refinar, nós vamos para os 5 minutos,
5 minutos, ó. Observe que o candle continua com um pavio muito grande. Marcamos aqui? Não. Continuamos marcando no pavio tranquilamente. Agora que já marcamos, aguardamos o preço chegar. Observe que o preço aqui, ó, faz uma indução. Por que essa indução? Porque se a gente tivesse marcado o corpo, ó, nesse caso aqui, quando o pavio é grande, aqui seria uma indução, o preço só iria até um certo ponto e estoparia a gente aqui. Inclusive ele faz uma liquidez aqui, ó. Ou melhor, faz liquidez e indução aqui para a gente comprar aqui, que a gente não compra aqui. Vamos para o minuto. No minuto podemos observar que o preço ele toca na região, não faz choque, ele vem um pouco mais abaixo aqui. Observe essa movimentação do preço aqui, ó. O preço, como ele vem num minuto aqui, ele vem fazendo essa movimentação, ó. Vem fazendo topo, né? Topo, fundo. Inclusive ele faz essa grande pernada, fundo, topo. Aqui está o meu fundo, correto? Então, se ele fez, vou dar um zoom aqui. Então, se ele fez uma quebra desse fundo aqui, meu último topo é aqui. E aí o preço faz um novo fundo. Para a gente dar uma olhada se o preço veio até uma região de 50%, onde seria válido isso ser uma região. Então o preço veio aqui. Aqui é no caso é o fundo, né? E o último topo aqui, ó, que o preço deveria quebrar seria esse. Por qual motivo, né? A gente pode observar que esse fundo aqui, para eles ser um ponto onde criaria um choque, ele deveria quebrar esse topo. Portanto, o preço ele fez essa movimentação aqui, ó. Então aqui é uma estrutura interna que o preço fez, inclusive, ó, observe que ele vem, só que ele não quebra o topo principal, que seria esse aqui. Aí ele vem debaixo dessa liquidez aqui, ele pega essa liquidez, faz esse topo, esse fundo, vem novamente, quebra aqui, não consideramos isso como choque, porque esse último fundo aqui, ó, ele não foi levado. Esse fundo aqui está mais alto. Agora, se ele tivesse vindo aqui, feito essa movimentação, isso poderia ser levado. E a gente teria isso aqui como liquidez. Mas o nosso choque verdadeiro só foi realmente concluído aqui em cima. Ó. Então, seguindo nossa lógica, né, operacional, nós tivemos o choque nos 15 minutos, já que no H4 nós não tivemos nenhum ponto de interesse de 15 minutos dentro da região do H4, mas nos 15 minutos após mitigar a zona de 4 horas, ele fez um choque de 15 minutos aqui atrás, como a gente viu, fez indução aqui dentro dessa região, antes de chegar inteiramente no pó e abaixo, novamente, e aí, como nós podemos observar aqui, ó, ele tocou, depois ele fez choque, voltou dentro da região. E aqui, quando ele toca na nossa região do 5 minutos, né, dos 15 minutos, que é a nossa demanda ali, o preço faz um novo choque. Quando o preço faz esse choque no minuto aqui, eu já tenho minha operação armada. E onde que eu vou entrar? Eu vou procurar aqui, desde o fundo, do último fundo antes do choque, onde originou o choque, eu vou procurar o meu ponto de interesse. Então, aqui está, nesse último candle, né? Geralmente é nos últimos candles ali onde nós temos nosso POI, vou colocar nos 5 minutos, e aí eu vou arrastar isso aqui até o preço chegar na minha região. Então, antes de o preço fazer essa movimentação aqui, e ele quebrar, é onde vai estar o nosso ponto de interesse. No 1 minuto, tá? Nosso choque aqui aconteceu dentro da região dos 15 minutos, no 1 minuto. Aconteceu aqui, e aí
preço ele criou liquidez aqui, ó. Observe que ele vai criando liquidez. Isso é bom para a nossa entrada, então ele cria muita liquidez nessa região. Quando o preço toca aqui, nós entramos. Agora, onde é que vai ficar o alvo? Como essa operação aqui foi uma operação baseada no choque dos 15 minutos, então nossa operação vai ser de 1 para 5. Então, vou colocar aqui no 4 horas. Eu vou marcar algum ponto de interesse. No caso aqui eu não tenho nenhum ponto de interesse aqui, mas geralmente a gente pode também estar marcando o 7,9 da fila, de onde a gente, do último fundo do OH4 para o último topo, né, na nossa região. Então nós marcamos o ponto aqui 7,9 da fila, que vai ser nosso take principal. Só que nosso 1 para 5 lá no, sei lá, nos 5 minutos, no minuto, onde a gente vai efetuar a nossa entrada, vai ser de 1 para 5 como margem principal de take, né? Então, nós tivemos um buy aqui, nossa compra, e nosso take 1 para certinho, ó, 1 para 5 aí, nosso target lá em cima. Isso quando é esse tipo de operação, tá? Então, certinho, o preço deu 1 para 5 aí, e aí nós tivemos nosso take. Então, toda operação que nós pegarmos, nós vamos fazer todo esse processo que eu mostrei aqui, que é o seguinte. Nesse caso aqui, esse é uma operação do tipo 2. Por quê? Porque ela é uma operação com base no choque dos 15 minutos, que foi feito aqui. Nós tivemos a nossa demanda aqui. Como eu falei, quando o candle tem um pavio muito grande, nós marcamos o pavio dele antes do nosso FVG, que seria aqui. Então, após isso, após marcarmos a região, refinamos ela nos 5 minutos. Lá dentro do 1 minuto houve mitigação da nossa região de 15 minutos, da nossa demanda, houve o choque no 1 minuto, marcamos o nosso ponto extremo, que é o nosso ponto de interesse, criou liquidez antes da região e indução, perfeito, marcamos e entramos 1 para 5. Por que 1 para 5? Como eu falei, aqui houve um choque dos 15 minutos dentro da região do 4 horas. Né? Então, 1 para 5 tranquilamente, inclusive ele foi até mais depois, mas nossa operação desse tipo aqui é uma operação de 1 para 5. Inclusive, se a gente for marcar aqui o topo, ele atingiu até 1 para 6. Né? E claro, né? É isso aí. Então, isso aí foi nosso tipo de operação, nosso tipo 2, tá? Tem o tipo 1, que eu vou mostrar também. Vamos lá para mostrar a operação tipo 1. Vamos observar aqui se a gente encontra em algum ativo aqui uma operação do tipo 1. Tipo uma operação de 1 minuto. No caso dessa operação aqui, ó, do tipo 2, que a gente aguarda aqui choque dos 15 minutos, ela geralmente chega até o 7,9 ou até fecha bem mais. Ó. E isso aqui, ó, essa do tipo 2 é uma operação de swing trade, tá? Porque geralmente ela não fecha no mesmo dia. Às vezes fecha, mas a maioria das vezes não fecha, ó, e ela vai ó, bem além. Então essa aqui é do tipo 2 e é com base no choque dos 15 minutos. E ela é 1 para 5, tá? Operações swing, né? Tanto essa daqui do choque dos 15 minutos, quanto a outra que eu vou mostrar também, que é uma operação que ela, no caso, é do diário, né? Ou então uma operação também que
é uma operação swing, é uma operação no cut zone, que a maioria das vezes ela não fecha no mesmo dia. São operações de swing trade, mas a cut zone ela é baseada no caso 1 para 10, né? Essa daqui, operação 1 para 5. Toda operação que for baseada no choque de 15 minutos, ela é 1 para 5. Toda operação occult zone, ela é 1 para 10. E as de 1 minuto, que são baseadas no choque do 1 minuto, elas são 1 para 3. Todos os alvos aqui. O primeiro alvo aqui, ó. O alvo do 1 minuto é em zona dos 15 minutos. O dos 15 minutos é em zona de 4 horas ou 7,9%. E as zonas de occult zone, elas são no 7,9% ou 1 para 10, geralmente. Então vamos para outro tipo de operação do tipo 1. Um detalhe é que todas elas são feitas com base num choque de 1 minuto, tá? Nós refinamos até os 5 minutos no operacional, mas a operação é feita no 1 minuto, visando um risco de retorno maior da operação. Todas elas. Então vamos procurar agora uma operação que tenha sido do tipo 1. Então vamos lá, aqui temos esse POI aqui. No H4 nós temos esse topo quebrado, o preço veio aqui dentro dessa região. 4 horas nós identificamos aqui BOS, a região de order block com o fair value gap aqui em cima. 15 minutos nós vamos marcar nosso POI aqui dentro. Então nós temos, sempre marcamos região extrema, então já temos aqui, fazemos o refinamento nos 5 minutos, como de praxe. Então nosso ponto fica aqui mesmo. Agora simplesmente nós vamos para 1 minuto, né? Dentro do 4 horas, observe que a nossa região é bem maior. Eu vou até mudar a cor dela, do 4 horas. Ok, pronto. Então 4 horas maior. Temos um BOS aqui, né? Observe também que essa operação aqui ela também está feita dessa maneira. A gente observa onde que ela está. Ela está exatamente no ponto de interesse muito bom, que é o 7,9 aqui, e o 8,8 bem próximo dele, e na região de demanda, que é uma compra, né? Então já marcamos e já refinamos nos 15 minutos e refinamos nos 5 minutos. Agora nós vamos descemos para 1 minuto. E aí aqui, ó, cá estamos, né? Lembrando que nos 15 minutos aqui, ó, nessa operação aqui, se a gente for ver a análise da estrutura em si, observe o que aconteceu aqui, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. O preço toca no minuto, então no minuto a gente já vai procurar um ponto de interesse, né? Que tocou na nossa região, e em seguida ele já quebra, ele já faz um choque nos 5 minutos. Quando acontece isso, como ele aconteceu o choque de 5 minutos, a operação que era para ser 1 para 3, ela vira, né? Ela gera na verdade uma operação 1 para 5, né? E aí nós vamos lá no 1 minuto novamente, vamos mostrar, ó. Inclusive, esse ponto que o preço faz a quebra aqui, ele é um choque de 1 minuto também, ó. Porque, ó, se a gente for observar a estrutura, né, que o preço vem fazendo, ó, ele vem fazendo, ó,
fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aqui foi a quebra, né? Obviamente, ó. Vou mostrar aqui certinho. Fundo, topo, fundo. Então quebrou esse fundo aqui. Fez um topo, fez um fundo, ó. Ele faz essa movimentação, né? Cria liquidez, cria indução, até que ele quebra aqui, ó, fecha com o corpo, né? Então, isso aqui foi o choque tanto do 1 minuto quanto dos 15 minutos, porque aqui nós temos uma região de oferta que foi quebrada, ó. Agora o preço volta onde, ó? Como ele já quebrou no 1 minuto, aqui automaticamente eu já vou buscar, ó, a minha região de compra. Então vamos lá na nossa região de compra. Simplesmente, ó, tá aqui minha região de compra. Como eu falei, essa entrada aqui, ela é uma entrada tanto 1 para 3 quanto 1 para 5. Por quê? Ó? Porque se a gente pegar aqui, o preço já fez o choque dos 15 minutos. Então, eu posso pegar tanto uma entrada aqui, ó, aqui, tranquilamente, e colocar 1 para 3, arriscando aqui 100 pontos, né, ou mais. Pronto, aqui já tenho já a minha região 1 para 3, ó. Se eu quiser arriscar um pouco mais aqui, tipo 160 pontos, seria aqui. E 1 para 3 já muda já para cá, ó. Mas ele já é atingido. E agora eu vou fazer uma operação 1 para 5, que é basicamente aqui. Eu vou pegar 1 para 5, um instante. E agora eu vou pegar 1 para 5 aqui para mostrar também, ó. Então a gente tem 1 para 5 aqui tranquilamente também. Na verdade eu vou colocar 1,60 aqui para o stop ficar até melhor, uns 150 pontos. E aí, olha só. Simplesmente o preço vai até 1 para... Esse negócio não tá indo não, mas enfim. Que ele buga assim mesmo. Deixa eu pegar ele aqui. 1 para 5, né? Bem acima, ó. Então aqui é 1 para 5, ó. Até mais, um pouco mais, né? 1 para 6, enfim. Então tá aqui as duas entradas. E como de praxe a gente tem um novo take. Lembrando que eu poderia também, como é uma entrada desse daqui, eu poderia colocar no alvo, no primeiro H4, e ele realmente foi lá. Ó. Mas, como vocês podem observar, é melhor pegar 1 para 5, porque depois, ó, o preço ele pode vir a cair. Aqui deu bem mais, né? Mas o preço depois ele caiu, ó, uns 15 minutos. Ele deu uma guinada, mas logo à frente o preço já caiu já, ó. Então pegou 1 para 5 aqui tranquilamente. E aí, ó. Tranquilamente foi 1 para 5 aí. Então isso aqui é o tipo 1, né? Na verdade aqui foi o tipo 1, que foi 1 para 3, que eu falei, junto com o tipo 2, porque dentro da região ele também fez uma quebra de estrutura dos 15 minutos, fazendo um choque. E aí o tipo 3 é o que a gente já sabe, que é uma operação, por exemplo, aqui, ó. Ela pode acontecer tanto no 4 horas, que é o que eu já mostrei anteriormente, que é esse tipo de operação aqui, onde a gente tem também, ó, essa aqui é, no caso, essa operação aqui é 1 para 10, tá? Que é uma cortisone, seja do 4 horas, ó, como eu mostrei, tanto, e também do diário aqui, ó. E sempre, ó, sempre perceber que quando a gente marca o do diário, a gente tem que ver, ó, se ele está na região de demanda ou de oferta, e também no 4 horas, a gente tem que ver se a entrada, ó, fez um topo e fundo, quebrou, né?
aquele topo ao fundo fazendo boss, e a nossa entrada tem que estar aqui pertinho do 79 do 88. Assim como aconteceu também nessa daqui do diário, ó, pertinho ali. Não tão perto, mas bem próximo ali. Então essa operação aqui é bem simples de ser feita, né? Vou mostrar essa daqui. É do diário. Então a gente marca a região, vai para o H4. No H4 vamos refinar a região mais ainda, né? Aí nos 15 minutos ele vai seguir a mesma regra das outras. Nos 15 minutos nós vamos somente refinar aqui os 15 minutos também, caso não seja necessário, né? Ser uma entrada ali com base no 1 minuto. Caso não, a gente espera mesmo o choque dos 15 para fazer aquele tipo de entrada que eu mostrei anteriormente, onde a gente marca aqui. Quando ele fez o choque dos 15 aqui, a gente marca a região, e no minuto aqui a gente vai procurar um choque no minuto para entrar. Aí nesse caso aqui, ó, eu já encontrei a minha região de 5 minutos, de 15 minutos, refinadinho, vou para 1 minuto. E aí o que acontece? O preço, vamos ver onde foi, cadê a região? O preço ele vem na nossa região, ó. Ele toca aqui. Sempre é importante, ó, visualizar como que estava anteriormente a estrutura. Então, ó, observe como é que estava a estrutura. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Quebrou aqui, fez um choque novamente, o preço veio aqui. Ó, quando a gente vê aqui que houve esse tipo de movimentação, ó, fundo, topo, fundo, fez choque. Fez boss aqui, fez choque, capturou liquidez, fez choque novamente aqui. Então essa movimentação aqui, ó, desse fundinho, um pavio só, fazendo isso aqui já é uma característica, se ele for quebrado, no caso aqui é um choque, tá? Num minuto. Então ele fez um choque num minuto aqui. E aí o que a gente faz? A gente somente entra aqui, ó, nesse ponto aqui. Outra coisa, se ele fez choque aqui, só entra uma vez, tá? Aqui, ó, essa região. Ele tocou aqui, né? Tocou aqui, chegou a região de 15 minutos. E aqui, esse tipo de operação ele é baseado numa operação que ele aconteceu num 1 minuto, tá? A base dele é 1 minuto. Então nosso RR fica aqui embaixo e nosso target é de 1 para 10. Então tranquilamente o preço bateu 1 para 10 aqui. No caso aqui a gente estaria arriscando, vamos observar aqui, um baixo stop aqui. Vou ver aqui quanto que seria o nosso risco aqui. Nosso risco aqui seria de 0.1, eu vou colocar 5 dólares, tá? Vou colocar 6 dólares, 5 e... vou colocar um pouco abaixo aqui para ficar 6,30, que nós estamos operando aqui. E aí seria exatamente esse o nosso risco retorno. De 1, arriscando 6 dólares para ganhar no ouro aqui 10 dólares, que seria... vamos pegar aqui 1 para 10, só um minuto. 1 para 10 que daria... vamos ver aqui. Cadê 1 para 10 aí? 1 para 10 ali que daria... Vou colocar o take lá agora. Então é bem simples, ó, e sempre refinar e sempre entrar no minuto, tá? Sempre pegar a operação no minuto. Com o check do minuto. Então, tranquilamente, eu vou colocar aqui em 63, seria bem mais, né? Target de milhões, literalmente, né? E aí a gente alcançaria aí, arriscando nessa operação 6 dólares, ganharíamos 68 dólares, né? Numa única operação. Então isso aí é o nosso terceiro tipo de entrada.
tá? E temos também o occult zone do 4 horas, que eu vou mostrar aqui a mesma coisa, basicamente. Não vai mudar absolutamente nada. Só vai mudar que nós vamos entrar no 4 horas, né? Num gráfico de 4 horas. Então, no 4 horas aqui, nós procuraríamos um occult zone. Após, no caso aqui eu encontrei no diário, mas ele estava no H4 também, mas é a mesma coisa. Então eu vou mostrar aqui. Então, simplesmente a mesma coisa. É um para 10 também que a gente pega nele. Então, vou ver se eu encontro aqui em outra paridade. E a característica do occult zone é essa daqui, ó. Vamos lá. Vou falar da característica do occult zone. Não estou encontrando ainda nenhum, vamos ver. Deixa eu ver aqui, velho. Tá difícil encontrar um nesse aqui. Essas paridades, ó. Quero encontrar uma ocultação especificamente do 4 horas. Bem fácil de encontrar, mas tá demorando um pouco. Mas eu vou encontrar aqui, vamos ver. Pronto, tem um aqui, mas ele foi atingido. Mas eu quero um que tenha sido efetivo, tenha sido mais próximo aqui do preço. Vamos ver aqui, vamos ver. Eu observo alguns aqui, mas pronto, tá aqui perfeito, ó. Temos uma occult zone. Por que uma occult zone? Observe o seguinte, o preço fez o seguinte, ó, essa movimentação que o preço fez aqui, ó. Fundo, topo, fundo, quebrou. Observe onde ele voltou aqui, ó, nessa região. Só que tem um detalhe importante, a gente tem que pegar aqui a fibra, colocar daqui para cá para ver qual é a zona que ele estava. Então aqui não era uma occult zone bacana, tá? Às vezes ele pode ocorrer aqui no meio também, ó. Mas aqui foi meio estranho essa região. Se eu encontro outro. E lembrando que ele tem que ter a característica dele, que é ele deixar a fair value gap dos dois lados. Ele é muito raro, por isso que quando acontece, ele dá uma pernada muito forte. Eu caracterizaria esse daqui, mas aqui ele foi um sweepzão que deu. O preço não fez com certeza uma mudança de característica e depois caiu. Tá um pouco difícil encontrar eles, ó. Tem um aqui também, mas o preço não chegou a tocar na região. Vamos ver se eu encontro outro. Quando encontrar eu dou continuidade ao vídeo. Pronto, perfeitamente encontrei um aqui, ó, no 4 horas. Então vamos observar aqui o seguinte, ó. Preço fez fundo, né, ó. Topo, fundo. Então, ó, esse fundo aqui foi quebrado, né? Nós temos a característica do boss, a break of structure, né? A quebra da estrutura. E agora, após essa estrutura for quebrada, nós pegaríamos aqui o topo para esse fundo. E aí, se a gente der um zoom, a gente vai ver, ó, que esse teve observe a característica da occult zone, né, da zona oculta. Aqui, ó, tem um fair value gap, aqui tem um fair value gap e no meio temos a occult zone. Então a gente pode marcar aqui a nossa occult zone. Zona oculta marcada, o que é que a gente faz depois disso aqui? Simplesmente nós vamos para os 15 minutos, como eu mostrei, ó. 15 minutos, nós vamos refinar.
Como eu falei, ó, se tiver zona de 15 minutos, a gente refina. Se não tiver, a gente aguarda o choque ali. Só que observe o seguinte, em alguns pontos, alguns lugares que a gente marca, a gente pode encontrar depois do H4, mais abaixo, uma zona do, dos 15 minutos, com o FVG, alguma coisa do tipo. Aí a gente só arrasta aqui, ó. No caso, eu arrastei aqui e marquei aqui esse ponto aqui. E aí, após a gente fazer isso, a gente vai para os 5 minutos, tá? Nos 5 minutos a gente vai fazer mais um refinamento. Ó, então, era essa zona toda, agora a gente vai ficar somente com essa zona aqui. Prontinho, e agora, como de praxe, nós vamos para 1 minuto, tá? Como eu falei, se não houver zona dos 15 aqui dentro, nós aguardamos o choque dos 15 minutos para fazer a entrada. No 1 minuto fazendo aquele processo lá de para 1 minuto. Caso tenha os 5 minutos e os 15 minutos dentro do H4, né? O que a gente faz? Só vai para o M1. Quando o preço tocar na região, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai aguardar o preço fazer um choque. Tocou na região, o que a gente tem aqui, ó? Eu já tenho aqui a estrutura do preço, fazendo topo e fundo, topo, fundo, topo, o último topo foi aqui, o fundo quebrou aqui. Então, nessa região, após ele mitigar a nossa região, refinada nos 5 minutos, e aí fez o choque certinho aqui. Agora eu tenho o meu order block, que é a última zona, junto com o Fair Value Gap, e aí não dá outra, ó. Vamos ver onde é que ficaria essa região aqui. Como eu falei, isso aqui é uma região de 1 para 10. Stop loss. Encerro aqui, venda. E aí vamos modificar aqui. Stop loss vai ficar lá em cima, lá, ó. Eita, porra. Ficou muito longe. Vou colocar aqui só $1 mesmo. Tá muito longe, ó. $1 aqui de stop. Vemos com a venda. Colocamos aqui. E agora é aquela coisa que eu já falei. 1 para 10, tá, ó. Vamos ver onde é 1 para 10. Se ele for, né, 1 para 10. 1 para 10 ou em alguns pontos, como nesse daqui, né? O preço, o último fundo foi aqui, né? Então a gente estica só até o último fundo da região. Mas geralmente essa operação aqui paga 1 para 10 tranquilamente. Então vamos ver se ele pagou 1 para 10 aqui. Não, ele pagou 1 para... caso no H4 aqui, ele pagou 1 para... deixa eu ver. Pagou 1 para 6, tá? Então, ó, detalhe. No H4 ou no diário que a gente se aproximar do último fundo e o preço já estiver dando lucro muito bom, a gente fecha a operação, tá? Porque o preço pode voltar, como aconteceu nesse caso aqui. Então, como eu estou falando, olha essa reação que o preço fez aqui, que ele estava caindo assim, ó. Então, entrei aqui na minha Alcott Zone, chegou aqui no último fundo, já fecha a operação. Ou então, se tiver protegido aqui pelo meio, o preço ficar aqui, fecha aqui por baixo mesmo, que o preço pode voltar, que foi o que aconteceu aqui. Entendeu? Então, fechou, tocou no fundo, fechou a operação. No caso aqui, se tivesse fechado no fundo, teria fechado com 1 para 4 tranquilo, até 1 para 5. Daria para ter fechado tranquilamente aqui, nesse tipo de operação. Agora, quando o preço, como eu falei em outras paridades, como o ouro, né? Paridades que são mais voláteis e tem ali uma movimentação maior, 1 para 10 ele paga tranquilo. Ou como eu falei, se a última estrutura, o week high, né, o week low estiver próximo ali, já tiver atingido, a gente fecha a operação quando tiver. Entendeu? Então é basicamente isso aí. Não muda muita coisa, né? Porque tem operações que elas realmente vão bem mais e pagam tipo 1 para 10, né? No caso do diário, tá?
Ou então nós podemos até colocar uma regra de 1 para 5 mesmo aqui no 4 horas, tá? Que isso aqui fica bem relevante. Mas às vezes, ó, por exemplo, se houvesse, né? Que não houve aqui, mas se a gente encontrasse uma operação aqui, para a gente ver como que ficaria o RR, né? Risco retorno. Vamos ver se eu encontro aqui. Aqui eu não estou encontrando nenhuma condição que ele deu esse RR. Mas é isso aí o jeito da operação, né? A gente faz esse tipo de operação aqui. Então o máximo mesmo aqui seria nesse fundo, nesse último fundo, né? Vamos ver outra paridade para ver se a gente encontra outro cotisão. Pronto, perfeito. Aqui, ó, eu já tenho aqui uma entrada no EURALD, que foi uma entrada de... não, essa aqui não foi não. Poderia marcar esse daqui como sendo, ó. Então eu tenho aqui uma cotizão aqui. Observe que o preço ele topo, fundo, topo. Aqui ele não chegou na nossa cotizão, então aqui é a liquidez para a gente e o preço ó, vem tocar. Então a gente considera aqui como uma cotizão, ok? Isso aqui é no 4 horas, então vamos analisar isso aqui para ver como que foi essa entrada. Então agora a gente vai para os 15 minutos. Os 15 minutos é o que eu falei, ó. Vou marcar novamente lá porque parece que não ficou certinho. Mas realmente o preço. Vamos ver nos 15 minutos. Pode ser que o preço não tenha mitigado a região. Vamos observar aqui. Ó, então a gente tem realmente aqui, ó. Posso refinar por esses 15 minutos aqui, tá? A gente sempre faz isso aqui. No acotizão, tá? Então no 5 agora vou dar outra refinada. Pra gente pegar o menor ponto ali de interesse. Ó, então a gente já refina aqui. Só aqui. E agora vamos lá no minuto buscar a operação. Então o preço, ó, simplesmente o preço vem aqui vindo e tal. Aqui eu já posso observar o seguinte, ó, houve fundo quebrado, topo, fundo, topo. Então quando aconteceu esse choque, o preço novamente fez outro choque aqui. O preço foi e criou a nossa região de compra, onde é aqui, ó. Agora o que eu faço? Eu vou esticar essa região nos 5 minutos. Tranquilamente eu tenho minha entrada. Como eu falei anteriormente, o nosso alvo é 1 para 10, né? Vamos ver se a gente pega 1 para 10 aqui. Vamos lá. Vamos ver se aqui a gente tem um buy limit aqui. Bem onde aqui a gente vai colocar o stop nessa região. Eita porra, deixa eu ver aqui. $1 seria. Caramba, muito longe, velho. Vou colocar $1 mesmo aqui. Como de praxe pra gente pegar. Para 10, deixa eu ver. 15 minutos. Vamos ver onde seriam para 10, 8, 9. Eu vou olhar o 4 horas para a gente ver a nossa região de swing. Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho até esse topo, ó, como região de swing, e esse topo aqui, ó.
meus swing points ali, raiz, né? Por quê? Porque o preço ele vem fazendo isso aqui, só que aqui só foi mitigado depois, ó. Então aqui é liquidez para mim, nessa região aqui toda, ó. Aqui temos indução, né? E temos liquidez também aqui nessa região. Inclusive aqui também tem um pontinho de liquidez. Então, para 10 é exatamente aqui. Então aqui nesse caso eu poderia esticar até esse topo, porque como eu falei, quando tem um topo menor aqui, aí sim eu colocaria um para 5, mas como a gente tem toda essa estrutura para cima aqui como alvo, né? Então esses topos aqui são meus alvos. E aí um para 10 torna-se viável, né? Para pegar nesse tipo de ocasião aqui, onde o preço, ó, que a gente pode observar aqui, ele tinha onde ir, né? Ele tinha muito caminho para percorrer aqui. Agora eu pego aqui no... Vou dar um zoom. Eu vou colocar no minuto. Vamos de geisha. Então vamos ver, olha só que lindo. E como a gente já sabe, né, o preço simplesmente deu take aí. Lembrando que isso aqui foi uma região de 4 horas, tá, ó, onde pegamos o preço. Depois o preço ele tinha me estopado e seguido aí, mas eu já tinha pego nessa região aqui 1 para 10. Lembrando que ó, nessa região aqui do 4 horas, observamos a movimentação que o preço fez. Ele fez topo, fundo, topo, só que ele não veio mitigar nem o order block e nem a região aqui. Não mitigou, quebrou. Quando ele faz essa não mitigação aqui e deixa aqui como IMD, Inducement, então aqui tem liquidez, aqui tem liquidez também. E nós temos nosso topo-alvo e nosso topinho aqui, que é onde ele tirou essa liquidez. Temos aqui também tirou liquidez, aqui também tirou liquidez. Então nesse topo tem tudo retirado de liquidez até chegar no nosso POI, que é o nosso Occult Zone de 4 horas. Então daí, como eu falei, após a gente refinar todos os pontos, né, aqui, como eu falei, na Occult Zone, às vezes a gente encontra perto dela, é um ponto que estava acima, né? A nossa Occult Zone estava exatamente aqui. E aí nos 15 minutos, quando a gente vai refinar, a gente procura onde tem um POI melhor. E exatamente foi esse POI aqui que eu refinei dos 15 minutos. Observe que estava mais abaixo aqui. E aí como daqui que inicia a pernada com o daqui que inicia o ponto de interesse com o FVG, é daqui que a gente vai marcar. A gente vai escolher não mais o 4 horas. E aí a gente vai fazer a marcação exatamente nesse candle de 15 minutos, que era mais relevante, porque daí dele ali é que iniciava, né? Olha só, se a gente vê o 4 horas está mais abaixo e a gente só dá uma refinada para cá para os 15 minutos. Refinei nos 15 minutos, refinei também nos 5 minutos. Olha só, e aí a gente tem nossa entrada no minuto, né? Preço simplesmente, como eu falei, no minuto. Ele toca a nossa região do 1 minuto. Quando ele vem aqui, ó, quando ele dá esse fundo e faz um topo, e esse fundo é quebrado aqui com corpo de vela, depois ele quebra o corpo de vela para cima, então isso aqui é uma captura de liquidez, um choque, após o choque ele faz outro choque, e depois ele faz o choque final, deixando o nosso ponto de interesse, e aí é nesse ponto de interesse que a gente vai entrar no minuto. Inclusive, até chegar ao ponto de interesse, olha a liquidez que ele cria e a indução também aqui no início.
dando para nós aí uma oportunidade gigantesca de 1 para 10 tranquilamente, porque como eu falei, os alvos do 4 horas eram muito além, então 1 para 10 perfeitamente. Já na outra operação, a gente não tinha tanto alvo assim, e aí foi limitado a 1 para 5, né? Então a gente sempre utiliza a limitação do turbo fundo para com isso a gente ter um risco retorno bem bacana aí nas operações. Então essa entrada aqui, ó, é a nível 3, é o tipo 3 de entrada, né? Onde a gente faz toda essa análise para chegar no minuto e fazer entradas com risco bem baixo, né? Risco bem baixo e o takezão ou 1 para 3, como eu falei. Primeira entrada, aquela lá do onde temos no 4 horas a região, dentro dos 15 minutos. Nós temos o refinamento do 5 e aí choque de 1 minuto, 1 para 3 aqui. Segundo tipo de entrada, só temos o 4 horas, uns 15 minutos fazendo choque de 15 minutos. Aqui dentro, quando o preço volta, procuramos um choque de 1 minuto e aí entramos 1 para 5. E temos a de 4 horas, que é a Alcott Zone. Preço faz topo, faz fundo, candle. É relevante que dentro tenha Fair Value Gap antes e Fair Value Gap depois e no meio Alcott Zone. Então, Alcott Zone no meio, tá? Alcott Zone aqui e aqui, ó, Fair Value Gap aqui, entendeu? E aí, quando o preço vem, ou melhor, quando a gente vai para os... Após marcar o 4 horas, vamos para os 15 minutos, marcamos, refinamos, no minuto, choque. Caso, né, não haja zona de 4 horas, dentro da zona de 4 horas do Alcott Zone, uma região de 15 minutos, o que é que nós fazemos? Deixa 15 minutos, dá choque. Espero o preço voltar na demanda. E aqui dentro da demanda de 15 minutos, refinada também, tá? É importante refinar essa zona. Como eu falei, se tiver o pavio grande, coloca no pavio, se não, isso vale para todos, né? Se tiver pavio grande, coloca no pavio, se não, coloca no candle mesmo ali. E aí, Alcott Zone. Após os 15 minutos fazer o choque, chegar na demanda que a gente marcou, nós guardamos o choque de 1 minuto e entramos pegando 1 para 10. Né? Então, falando da primeira e da segunda. Primeiro, 1 para 3. Da segunda, que é quando acontece o outro tipo de 15 minutos de choque, nós pegamos 1 para 5, tá? 15 minutos de choque é 1 para 5. Aí temos o terceiro tipo, que também é o quarto, também, né? Que é 4 horas. 4 horas Alcott Zone e diário Alcott Zone. 4 horas é, como a gente viu aqui, refinamento do 4 horas, nos 15 minutos, nos 5, caso tenha, né? E aí entrada no minuto após o choque. 1 para 10 aqui, tá? Nesse tipo de operação, tanto do 4 horas quanto do diário. Do diário sempre veio o quê? Marcou diário, marca 4 horas, observe se no 4 horas tem 15 minutos. Se tiver, deixa o preço voltar, refina os 15 minutos no 5, deixa o preço voltar dentro, entra no minuto após o choque. Se caso não tiver, é a mesma história, diário, 4 horas, não tem zona de 15 minutos dentro de 4 horas, então fazemos o choque dos 15 minutos, marcamos a zona de interesse dos 15 e refinamos em 5 minutos. Lembrando que essa zona dos 15 minutos dentro de 4 horas sempre é refinável. E após o choque também dos 15 minutos, essa zona também a gente refina. Após o refinamento dos 15 minutos no 5, né, dentro de 4 horas, que é o nosso Alcott Zone, fez o choque lá dos 15, refinou, tranquilo, fez o choque no minuto, entrou aqui, 1 para 10 também. Então isso aí, 4 tipos de entradas, no caso são 1, 2, 3, que é o 3 é o meio quarto, né? Só muda que o 1 é 1 para 3 e a 2 aqui é 1 para 5, que é o choque dos 15 minutos. A terceira é a de 4 horas, que é a Alcott Zone, e a quarta é a Alcott Zone do diário. Tá? Que no caso, essas duas aqui, tanto
Occult Zone de 4 horas e do diário, né? Essa Occult Zone aqui, ela é as duas 1 para 10, limitando-se a quando o topo ou fundo da região só dá 1 para 5, nós só pegamos até ele, ou somente até o 7,9 da FIBA. Mas limita-se a 1 para 10, ou limita-se à região, né? No caso, a região ali do topo ou fundo, referente à Weak Zone, zona ali de swing daquele momento do preço. Então basicamente é isso. Aí todos os tipos de entrada e todos eles são refináveis no 15 minutos para os 5 minutos e todos eles as entradas são em 1 minuto após o choque. Tá? Outro detalhe é o seguinte, que todas as operações, independente delas, tem que ser feito dentro da zona de oferta ou demanda, tá? E sempre Occult Zone, qualquer uma delas, ou Underblock, como foi feito em alguns momentos que eu mostrei, como aqui, por exemplo, eles têm que estar abaixo ou dos 50% aqui, para cima e para baixo, e também tem que estar próximos à região de 7,9 e 8,8, assim como acima também na FIBO, 7,9 aqui, 7,9 aqui, 8,8, 8,8. Então as entradas sempre tem que estar nessas regiões, que é aí onde a gente vai comprar e a gente vai vender. Simplesmente é isso. E todos, né? No caso do choque dos 15 minutos, por exemplo, dentro de uma região de 4 horas, a gente não vai entrar aqui logo, a gente vai refinar isso aqui para os 5 minutos, essa demanda dos 15, né? Que aconteceu o choque, e aí quando o preço voltar, nós vamos, num minuto, encontrar um choque de 1 minuto e entrar 1 para 5, né? No caso dessa entrada aqui. E também, nas outras também, no caso de Occult Zone, né? A gente, caso pegue uma entrada de 15 minutos do choque, porque o 1 minuto não foi favorável para a gente também aguarda o refinamento e aguardamos o preço fazer o choque do minuto dentro para entrar. Todas elas têm base no minuto para fazer a entrada com o choque, entendeu?